E se você acordasse num domingo de agosto e descobrisse que seus vizinhos mais próximos, aqueles que sempre acenavam da varanda, que traziam leite fresco toda semana, simplesmente não estivessem mais lá? Era exatamente isso que corria pela mente de Sebastião Moreira naquela manhã de 1990, enquanto caminhava pela estrada de terra vermelha que separava sua propriedade da fazenda Santo Antônio. O sol ainda não havia secado o orvalho das folhas de açaí que margeavam o caminho, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma adocicado das mangas maduras caídas no chão. Sebastião carregava um saco de farinha que tinha prometido levar para Dona Helena e seu Mário. O casal que administrava a fazenda vizinha havia quase 15 anos, mas quando chegou ao portão de madeira descascada, algo estava errado. O portão estava entreaberto, coisa que seu Mário jamais permitia, por causa do gado. As galinhas ciscavam soltas pelo terreiro, e a casa, normalmente cheirosa de café fresco ao amanhecer, parecia vazia. Sebastião chamou uma vez, depois outra. Nada. Apenas o zumbido distante das cigarras e o vento arrastando folhas secas pelo chão de cimento rachado da varanda. Ele empurrou a porta da frente, que rangeu devagar. Dentro, tudo parecia congelado no tempo. A mesa da cozinha ainda tinha 2 xícaras de café pela metade, já frias, um prato com pão amanhecido. O rádio de pilha estava ligado, chiando baixinho numa estação fora de sintonia. No canto da sala, a cadeira de balanço de Dona Helena ainda se movia levemente, como se alguém tivesse acabado de levantar. Sebastião sentiu um aperto no peito. Seu Mário era um homem metódico. Acordava antes das 5, checava o curral, tomava café, ouvia as notícias no rádio. Dona Helena nunca saía de casa sem trancar a porta. Desde que o vizinho do outro lado da estrada tinha sido assaltado 2 anos antes, ela vivia com medo. Eles não tinham filhos, não tinham parentes por perto. Viviam só os dois, numa rotina silenciosa e previsível. Sebastião caminhou até o quarto. A cama estava feita. As roupas, dobradas no armário. Os chinelos de Dona Helena, alinhados ao pé da cama. Tudo no lugar, tudo normal, exceto que eles não estavam ali. Ele voltou para a varanda, olhou para os lados, tentou ouvir qualquer som que indicasse movimento na mata ao redor. Nada, apenas o farfalhar das palmeiras e o canto rouco de um jacu escondido entre as árvores. Sebastião desceu os 3 degraus de madeira da varanda e caminhou até o curral. O gado mugia, inquieto. Ninguém tinha ordenhado as vacas. A porteira do pasto estava aberta e algumas reses haviam saído, vagando perto da estrada. O cachorro do casal, um vira-lata caramelo chamado Trovão, estava deitado embaixo da mangueira, mas não latiu quando Sebastião se aproximou. Apenas levantou a cabeça, com os olhos fundos e cansados, como se estivesse esperando por alguém que nunca voltou. Foi quando Sebastião viu a caminhonete. A velha Toyota branca de seu Mário estava estacionada ao lado do galpão de ferramentas, com as portas trancadas e as chaves penduradas no chaveiro de couro dentro da casa. Sebastião franziu a testa. Se eles tinham ido para algum lugar, como foram, a pé, de carona, não fazia sentido. Ele voltou correndo para sua propriedade e pediu para a esposa, Dona Cida, ligar para o posto policial de Redenção, a cidade mais próxima. A ligação demorou. A linha vivia ocupada naquela época. Quando finalmente conseguiram falar com o sargento Raimundo, ele prometeu mandar alguém no dia seguinte. Deve ter ido visitar alguém e esqueceram de avisar, disse sem muita convicção. Mas Sebastião sabia que não. Seu Mário nunca esquecia de nada, e Dona Helena tinha medo até de sair para comprar sal na cidade. Naquela noite, Sebastião mal conseguiu dormir. Ficou pensando nas xícaras de café na cadeira que ainda balançava, no rádio ligado, e naquela sensação estranha, que arrepiava a nuca, de que algo terrível tinha acontecido ali, algo que ninguém tinha visto, mas que todos iam sentir por muito tempo. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Mário e Helena Tavares, a pequena comunidade rural de São Raimundo, no interior do Pará, foi tomada por um misto de incredulidade e pavor. Era uma região onde todo mundo se conhecia, onde as notícias se espalhavam rápido entre as fazendas, levadas de boca em boca por trabalhadores, vendedores ambulantes e crianças que iam de bicicleta para a escola. A polícia de Redenção chegou no 3º dia. 2 investigadores, um sargento aposentado que voltou para ajudar e um escrivão, fizeram perguntas básicas.
Anotaram informações num caderno surrado. Tiraram fotos da casa com uma câmera velha. Sebastião mostrou tudo. As xícaras, o rádio, a cama feita, a caminhonete trancada. Os policiais ouviram, mas não pareceram alarmados. Pode ter sido uma viagem de última hora, sugeriu o sargento, ajeitando o boné sujo de poeira. Com que transporte? Rebateu Sebastião. A caminhonete está aqui. Eles não têm outra. Carona, alguém pode ter buscado. Sem avisar ninguém? Sem trancar a casa, deixando o gado solto? O sargento deu de ombros. A gente vai investigar. Mas a investigação foi lenta, burocrática, sem recursos. Não havia câmeras, não havia testemunhas, não havia pistas óbvias. A estrada de terra que passava em frente à fazenda era pouco movimentada. Naquela época, carros eram raros por ali. Os vizinhos mais próximos, como Sebastião, viviam a quilômetros de distância. Dona Cida, esposa de Sebastião, organizou uma busca voluntária. Cerca de 20 homens da região se juntaram, armados com facões, lanternas e rádios de comunicação emprestados. Vasculharam a mata ao redor da fazenda, seguiram trilhas antigas, checaram clareiras, igarapés, buracos na terra onde porcos do mato costumavam se esconder. Gritaram os nomes de Mário e Helena até ficarem roucos. Nada. Nos primeiros meses, cartazes foram colados nos postes de Redenção, Xinguara e até em Marabá. Desaparecidos: Mário Tavares, 54 anos, e Helena Tavares, 51 anos, última vez vistos em agosto de 1990. A foto era antiga, tirada num aniversário de casamento anos antes. Mário aparecia de camisa xadrez, sorrindo discreto. Helena, de vestido florido, segurava um buquê de flores do campo. Algumas pessoas ligaram dizendo ter visto o casal. Um motorista de ônibus jurou que viu uma mulher parecida com Helena subindo num ônibus para Belém. Outro disse ter visto Mário comprando cigarro num posto de gasolina, em Conceição do Araguaia. Mas quando a polícia investigou, nada batia. Datas erradas, descrições vagas, esperança falsa. Com o tempo, as ligações pararam. A fazenda Santo Antônio foi lacrada pela justiça. Ninguém podia entrar sem autorização. O gado foi vendido em leilão para cobrir dívidas. A casa começou a se deteriorar. Telhas caíram, o mato cresceu, janelas quebraram. As crianças da região tinham medo de passar por ali depois que escurecia. Diziam que ouviam barulhos estranhos, mas eram só corujas e o vento balançando portas soltas. Sebastião continuou cuidando do terreno por um tempo, por respeito à memória dos amigos. Ele cortava o mato alto, consertava cercas quebradas, afugentava invasores. Mas era difícil. A cada dia que passava sem notícias, a esperança diminuía. Dona Cida chorava baixinho à noite, dizendo que sentia falta das conversas na varanda com Helena, das receitas trocadas, dos pedidos de açúcar ou café emprestados. Eles eram boas pessoas, Sebastião, ela dizia, enxugando os olhos com a barra do avental. Por que isso aconteceu com eles? Sebastião não sabia o que responder. Os anos passaram devagar naquela região esquecida do Pará. A estrada de terra foi aos poucos melhorada, ganhando cascalho e depois asfalto. Novas famílias chegaram. Velhas fazendas foram vendidas ou abandonadas. A história de Mário e Helena virou lenda local, algo que os mais velhos contavam para os mais novos, sempre terminando com um suspiro e um silêncio pesado. Sumiram do nada, nunca acharam nada. Mas em 2012, 22 anos depois, algo mudou. Um agrônomo contratado por uma empresa de reflorestamento estava fazendo o mapeamento aéreo da região usando um drone equipado com câmera de alta definição. A tecnologia era nova por ali, e o objetivo era identificar áreas de desmatamento ilegal e planejar novos plantios de eucalipto. Enquanto revisava as imagens no computador, o agrônomo notou algo estranho numa área densa de mata fechada, a cerca de 3 quilômetros da antiga fazenda Santo Antônio. Um padrão geométrico, linhas retas, algo que não deveria estar ali. Ele ampliou a imagem e o coração dele disparou. A descoberta aconteceu numa tarde quente de setembro de 2012. O agrônomo Rodrigo Mendes estava sozinho no escritório improvisado da empresa, instalado numa casa alugada em Redenção. Ele tinha acabado de voltar de uma semana de campo, cansado, com as botas ainda sujas de barro vermelho e a pele queimada de sol. Ligou o notebook,
Conectou o cartão de memória do drone e começou a revisar as centenas de imagens capturadas ao longo dos últimos dias. A maior parte era repetitiva. Copas de árvores, clareiras, rios sinuosos, estradas de terra cortando a vegetação. Mas quando chegou às imagens da área conhecida como Mata do Silêncio, um trecho de floresta densa que ninguém pisava havia anos, algo chamou sua atenção. No meio da vegetação fechada, quase invisível sob a camada de folhagens, havia uma estrutura retangular, paredes, um teto parcialmente coberto por cipós. E, ao lado, algo que parecia ser metal enferrujado refletindo a luz do sol. Rodrigo ampliou a imagem. Depois ampliou de novo. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era uma cabana de caçador. Não era um abrigo improvisado. Era uma construção antiga, esquecida, engolida pela mata. E o objeto metálico parecia a carroceria de um veículo. Ele imprimiu a imagem, marcou as coordenadas no GPS e, na manhã seguinte, procurou a polícia. A operação para chegar até o local levou 2 dias para ser organizada. A Mata do Silêncio era de difícil acesso, sem estradas, sem trilhas abertas, apenas vegetação densa e terreno irregular. A equipe era pequena. 2 policiais de redenção, Rodrigo, um guia local chamado Zé Preto e Sebastião Moreira, que insistiu em ir quando soube do que tinham encontrado. Sebastião estava mais velho agora. Os cabelos, grisalhos, as mãos, ásperas de tanto trabalho. Mas a memória de Mário e Helena permanecia viva nele como uma ferida que nunca cicatrizou direito. Quando o investigador João Campos ligou para avisá-lo sobre a descoberta do drone, Sebastião sentiu o estômago revirar. Pode ser nada, seu Sebastião, disse João, cauteloso, mas achamos melhor o senhor estar presente. Sebastião sabia o que aquilo significava. Eles partiram ao amanhecer com mochilas, facões, água e equipamento básico de escavação. A caminhada foi lenta e exaustiva. Zé Preto ia na frente, abrindo caminho entre cipós e galhos. O chão era coberto por folhas úmidas, raízes salientes e pedras soltas. O calor era sufocante, mesmo sob a sombra das árvores. Depois de quase 3 horas de marcha, Zé Preto parou e apontou para a frente. Tá ali. A princípio, ninguém viu nada. Apenas mais mata. Mas conforme se aproximaram, as formas começaram a se revelar. Primeiro, a lateral de uma estrutura de madeira apodrecida, coberta por musgo e trepadeiras. Depois, a silhueta inconfundível de um veículo, ou o que restava dele. Era uma caminhonete, branca. Ou tinha sido, décadas atrás. Agora era uma carcaça oxidada, com os vidros quebrados, os pneus desintegrados, a lataria corroída pela umidade e pelo tempo. Mas a marca ainda era visível na traseira, mesmo sob a ferrugem. Toyota. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Ele conhecia aquela caminhonete. É a do seu Mário, murmurou, a voz embargada. João Campos acenou para a equipe. Vamos devagar. Não toquem em nada ainda. Eles cercaram o veículo com cuidado. A porta do motorista estava entreaberta, travada por galhos que cresceram ao redor. O interior estava tomado por folhas, terra e pequenos animais que fugiram assustados com a presença humana. No banco de trás, havia uma mala de viagem antiga, de couro, aberta e vazia. No painel, um terço pendurado no retrovisor, agora coberto de teias de aranha. Rodrigo fotografou tudo. João fez anotações. Sebastião se afastou um pouco, respirando fundo, tentando conter a emoção. Mas a caminhonete não era o único achado. A cerca de 20 metros dali, escondida atrás de um aglomerado de palmeiras, estava a estrutura que o drone havia captado. Era um pequeno barracão de madeira, improvisado, com telhado de zinco todo furado. Parecia ter sido construído às pressas, com tábuas desiguais e pregos enferrujados. A porta estava caída no chão. João entrou primeiro, iluminando o interior com a lanterna. O que ele viu fez seu sangue gelar. No canto do barracão havia 2 redes de dormir rasgadas, balançando levemente com a corrente de ar. Embaixo delas, restos de roupas, uma camisa xadrez desbotada, uma saia de tecido florido, um par de sandálias de couro, ainda reconhecíveis apesar do mofo. E no chão, parcialmente coberto por terra e folhas, um caderno de capa dura, inchado pela umidade, mas ainda intacto. João pegou o caderno com cuidado,
usando luvas. Abriu a primeira página. A tinta estava borrada em alguns pontos, mas as palavras ainda eram legíveis. Se alguém encontrar isso, por favor, contem para nossa família o que aconteceu conosco. Nós não fugimos. Nós fomos trazidos para cá. A letra era trêmula, mas clara. Assinado, Helena Tavares. João fechou o caderno devagar e olhou para Sebastião, que estava parado na entrada do barracão com os olhos marejados. Eles estiveram aqui, disse João, a voz baixa e pesada. Presos. Por quanto tempo? Ainda não sabemos. Sebastião não conseguiu responder. Apenas olhou para as redes vazias, para as roupas esquecidas, para aquele lugar que tinha sido a prisão e provavelmente o túmulo de seus amigos. E ali, no meio da mata do silêncio, sob o peso de 22 anos de mistério, a verdade começou, finalmente, a emergir. O caderno de Helena Tavares foi levado para análise pericial em Belém. As páginas foram fotografadas, transcritas, preservadas como prova. O que estava escrito ali não era uma confissão, mas um relato, um testemunho silencioso de dias de terror, escrito com a caneta que Helena sempre carregava na bolsa, nos poucos momentos em que estava sozinha. João Campos leu cada palavra, sentindo o peso delas. Dia 1 ou 2, não sei mais. Eles vieram de noite. Éramos só eu e o Mário, sentados na varanda depois do jantar. Ouvimos o barulho de um carro parando. Pensei que fosse o Sebastião, mas eram 2 homens que nunca tínhamos visto antes. Um deles tinha uma arma. Disse que a gente tinha que ir com eles, que não era para gritar, que não iam machucar a gente se a gente colaborasse. Mário tentou perguntar o que queriam. O homem bateu nele com o cabo da arma. Eu gritei. Eles me agarraram, nos jogaram na caçamba da caminhonete, amarraram nossas mãos, cobriram nossos rostos com sacos de pano. Viajamos horas, não sei para onde. Quando tiraram os sacos, estávamos aqui, nesse lugar horrível, no meio do mato, sem nada. Eles disseram que a gente ia ficar aqui até resolverem umas coisas. Não explicaram que coisas, só disseram pra gente ficar quieto. Mário tá machucado. Tem um corte na testa. Eu tô com tanto medo. João virou a página. A letra ficava mais apressada, mais desesperada. Dia 4, acho. Eles trouxeram comida hoje. Pão velho e água. Mário perguntou de novo o que queriam com a gente. O homem mais novo disse que a gente viu coisa que não devia. Eu não entendo. A gente não viu nada. A gente só cuida da fazenda. A gente não se mete na vida de ninguém. Mário acha que é por causa daquela noite, 3 semanas atrás. A gente estava voltando da cidade tarde e vimos um caminhão parado na estrada perto da ponte. Tinha uns homens descarregando sacos grandes. A gente achou estranho, mas não falou nada. Nem comentou com ninguém. Será que era isso? Será que eles acham que a gente ia denunciar? Deus, eu só quero voltar para casa. João pausou. O quebra-cabeça começava a se formar. Ele pegou o telefone e ligou para o delegado em Belém. Preciso de registros de crimes na região de Redenção em 1990, especialmente relacionados a contrabando, tráfico ou quadrilhas. A resposta veio 2 dias depois. Em julho de 1990, um mês antes do desaparecimento do casal, a Polícia Federal tinha iniciado uma operação contra uma rede de contrabando de madeira ilegal que atuava entre Pará e Mato Grosso. Vários caminhões tinham sido apreendidos, alguns membros da quadrilha presos, mas os líderes continuavam soltos. João voltou ao caderno. Dia 9, Mário tá piorando. Ele tem febre. O corte na cabeça infeccionou. Eu pedi remédio. Eles riram. Eu odeio esses homens. Odeio o que eles fizeram com a gente. A gente nunca machucou ninguém. A gente só queria viver em paz. Se alguém achar isso, por favor, encontre o Sebastião e a Cida. Diga para eles que a gente não abandonou a fazenda. A gente não fugiu. A gente foi arrancado de lá e a gente tentou resistir. Mas não deu. As últimas páginas estavam quase ilegíveis. A letra de Helena, antes firme, tornava-se trêmula, desorganizada. Havia manchas no papel, talvez de lágrimas, talvez de umidade. Dia 14 ou mais. Mário não acorda mais. Eu chamei eles, bati na porta, gritei. Ninguém veio. Ele está respirando mais devagar, muito devagar. Eu não quero morrer aqui. Não assim? A última entrada era apenas uma frase, escrita com letra quase invisível. Perdoem a gente. João fechou o caderno
e ficou em silêncio por um longo tempo. Ao redor dele, a equipe de investigação revisava outras evidências encontradas no local. Restos de cordas, embalagens de comida antiga e, a poucos metros do barracão, debaixo de uma camada de terra e folhas, 2 corpos foram identificados pelos registros dentários: Mário e Helena Tavares, enterrados sem cerimônia, sem respeito, como lixo descartado no meio da mata. A autópsia confirmou: Mário morreu de infecção generalizada, resultado do ferimento não tratado na cabeça. Helena morreu dias depois, de desidratação e desnutrição. A investigação que se seguiu foi rápida e precisa. Com base nas informações do caderno e nos registros da Operação Federal de 1990, a polícia identificou 3 homens envolvidos na rede de contrabando de madeira. Um deles tinha um histórico de violência. Outro tinha sido preso brevemente em 1991, mas liberado por falta de provas. O terceiro ainda estava vivo, morando discretamente numa cidade do interior de Goiás. Quando a polícia bateu na porta dele, ele já sabia por que estavam ali. Não houve surpresa no rosto dele, apenas cansaço. Durante o interrogatório, ele falou pouco. Confirmou que o casal tinha visto a operação de descarregamento na ponte. Confirmou que eles acharam que o casal poderia ser um problema. Confirmou que os sequestraram. Mas quando perguntaram sobre o barracão, sobre o caderno, sobre os dias que Mário e Helena passaram presos, ele desviou o olhar. Eu não sabia que ia dar nisso, foi tudo que disse. A gente só queria assustar, só queria dar um susto. Mas susto vira tragédia quando você esquece que do outro lado há seres humanos. Quando você decide que vidas podem ser descartadas para proteger segredos. Sebastião Moreira esteve presente no enterro oficial de Mário e Helena, realizado no pequeno cemitério de São Raimundo, 22 anos depois de terem desaparecido. Ele segurou firme na mão de Dona Cida, que chorava baixinho, segurando um buquê de flores do campo, as mesmas que Helena costumava plantar na frente da casa. O caixão foi coberto de terra, enquanto o padre rezava. Sebastião olhou para o céu, azul e limpo, e pensou em quantas vezes ele tinha passado pela mata do silêncio sem saber que seus amigos estavam ali, tão perto, esperando para serem encontrados. Eles mereciam mais tempo, disse Dona Cida, a voz fraca. Mereciam, concordou Sebastião, mas pelo menos agora eles podem descansar. A fazenda Santo Antônio nunca foi reaberta. Hoje é apenas um terreno abandonado, coberto de mato alto e silêncio. Mas de vez em quando, alguém da região passa por ali, olha para a casa desmoronada e lembra da história do casal que sumiu numa noite de agosto. E lembra também que, às vezes, a verdade demora para aparecer, mas quando aparece, ela muda tudo.